Então, galera, a gente está começando a nossa aula agora. E a partir dessa aula, a gente já vai começar a mexer diretamente com a casa que a gente vai projetar aqui no Revit. Primeiramente, a gente vai definir os níveis. E depois de definir esses níveis, aí na próxima aula, a gente vai aprender a levantar as paredes. E depois, na próxima aula, a gente vai colocar as portas, as janelas. E depois disso, a gente vai fazer o telhado. E na última aula, a gente vai aprender a renderizar a casa, a fazer uma imagem dela aqui no Revit. Beleza? Então vamos lá. Com o Revit aberto, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer é verificar quais unidades de medida estão sendo usadas nesse projeto. Para fazer isso, a gente vai digitar no teclado o atalho UN. E daí vai abrir essa janelinha aqui. Aqui em disciplina, a gente vai deixar comum, pode deixar comum mesmo, e em linear, a gente precisa colocar a unidade em metros. Pode ver que tem várias opções aqui de unidades, e a que a gente vai utilizar vai ser metros. Aqui nas casas decimais, no arredondamento, a gente pode deixar com 2 casas decimais, e depois só dar OK. Outra unidade que a gente também vai mudar vai ser a unidade de inclinação. As opções são percentual, relação, elevação, graus e tudo mais. Dentro dessas opções, a gente vai selecionar aqui a última, que é percentual. E também o arredondamento vão ser 2 casas decimais. A área também é importante deixar em metros quadrados, então só fazer essa verificação, metros quadrados, e botar 2 casas decimais. E depois só apertar OK aqui embaixo e acabou. Feito isso, a gente vai começar a definir os níveis do nosso projeto. Aqui no nosso navegador de projeto, a gente vai apertar aqui nesse maisinho do lado de elevações e vai apertar em qualquer uma dessas elevações. Eu vou escolher, por exemplo, a fachada lateral esquerda. Dentro dessa elevação, a gente tem aqui alguns níveis que já foram pré-carregados junto com o template que a gente escolheu. Por exemplo, aqui a gente tem o nível da rua, no nível 0, o pavimento térreo no nível mais 40, né? Ou seja, 40 centímetros acima do nível da rua, e o pavimento superior no nível mais 3,28. Mas digamos que a gente quisesse adicionar um novo nível. Como que a gente faria para adicionar ele? A gente vai aqui na aba Arquitetura, e aqui no penúltimo painel, no painel Dados, vai ter 2 funções, a função Eixo e a função Nível. A função que a gente vai usar é a função Nível. A gente pode simplesmente clicar nela aqui, ou, se preferir, digitar no teclado o atalho LL, que vai funcionar do mesmo jeito. Aqui em cima, a gente tem algumas opções. Por exemplo, aqui está marcado Criar Vista da Planta. O que isso significa? Significa que assim que eu colocar um nível, aqui na parte de planta de piso vai ser formada uma nova vista, onde a gente vai poder visualizar o que está sendo construído naquele nível. Aqui, em tipo de vistas da planta, mostra qual tipo de planta vai ser criado, se é planta de forro, planta de piso e planta estrutural, nesse caso, né? Isso aqui a gente não vai mexer. E o deslocamento, quando o deslocamento está 0, significa que onde tu clicar, vai acontecer o que tu colocou. Por exemplo, nesse caso, como a gente está colocando um nível, com deslocamento 0, se eu clicar aqui, ele vai ficar na altura que eu colocar. Agora, se eu coloco um deslocamento de 1 metro, se eu clicar aqui, ele vai marcar 1 metro acima de onde eu cliquei. No caso, eu cliquei a uma altura de 6,28, ele criou um nível a 7,28. Essa função de deslocamento a gente vai usar bastante quando a gente for criar o telhado ou quando for criar as paredes também. Deixa eu deletar esse nível. Isso aqui é um aviso dizendo que vai deletar junto as plantas que foram criadas como nível. Pode dar OK. E agora, tendo esses níveis aqui, a gente vai trabalhar com eles. Por exemplo, aqui está dizendo que o pavimento térreo está em 40 centímetros. A gente pode deixar a 40 centímetros mesmo. E esse nível que criou aqui, esse nível que a gente criou, o mais alto, eu vou mudar ele para 20 centímetros de altura. Então eu vou simplesmente clicar no nome e depois clicar na medida. O primeiro clique seleciona o nível e o segundo seleciona o que tu quer alterar. Então eu vou colocar para ele ficar com uma altura de 20 centímetros em relação ao nível da rua. Então eu vou colocar ponto 2. Nota que ele já foi aqui para baixo, já está no nível certinho. Agora eu vou clicar nessa bolinha aqui, que vai fazer com que eu consiga aumentar essa linha. Eu vou trazer ela até alinhar com o lado de cá. Pode ver que
a linha ficou aqui junto com as outras. Agora que eu mudei a altura do nível, eu vou mudar o nome dele. Então eu vou clicar nele de novo. E agora eu vou clicar no nome e vou botar aqui terreno. Esse é o nosso nível do terreno. O nível do pavimento superior, a gente vai definir, por exemplo, em relação à altura da casa. Digamos que o pé direito da casa seja de 2,60 metros. Esse vai ser o nosso pé direito. Então, a gente vai ter que definir da seguinte forma. Vai ser o nível da rua, mais o pavimento térreo, mais o pé direito. Ou seja, esse pavimento superior vai estar a 3 metros acima do nível da rua. Pode ver que quando a gente colocar 3 metros, ele já fica automaticamente a 2,60 metros acima do nível do pavimento térreo. Isso significa que, se tu estiver dentro da casa, entre o piso e a parte do teto, vai ter uma altura de 2,60. No caso, esse seria o pé direito. Agora que a gente fez isso, se a gente reparar aqui o pavimento térreo e o terreno, o nome deles, a medida e a simbologia estão um por cima do outro. E isso atrapalha a visualização, atrapalha para selecionar e tudo mais. Então a gente vai ter que corrigir a posição desses níveis. Para fazer isso, a gente vai, primeiramente, selecionar o nível da rua para poder botar ele um pouco mais para baixo. Quando a gente selecionar, vai aparecer esses dois pontinhos aqui, onde a gente vai poder movimentar eles para poder ajustar a posição que a gente quer deixar. Quando a gente movimenta o de cima, a gente pode encolher essa linha que vai ficar aqui e aumentar essa linha. E quando a gente movimenta o de baixo, a gente decide a altura que vai ficar essa nomenclatura aqui do nível. O nome do nível, a posição dele e tudo mais. O de cima a gente ajusta basicamente em função do de baixo. A gente coloca aqui de acordo com o que a gente acha que ficou mais agradável. Eu vou deixar mais ou menos assim. E agora aqui a gente clica em cima do nome do nível terreno. Pode ver ali que apareceu que o nível que o meu mouse está em cima é o nível terreno. E quando eu cliquei, apareceu, não sei se vai dar para ver aqui, mas tem meio que um Z, um N, não sei. Tem um botãozinho que o nome dele está ali, adicionar cotovelo. Quando eu clicar nesse botão, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui embaixo. Eu posso movimentar o nível. Posso escolher aqui a posição que vai ficar aqui também. E assim a gente consegue ajustando. Quando eu selecionar o pavimento térreo, também aparece o cotovelo. Por isso que eu mexi no terreno antes, porque a marcação da altura do terreno estava em cima do cotovelo do pavimento térreo, então eu não conseguia mexer. Agora eu consegui selecionar ele, consegui botar o cotovelo. Então eu venho aqui na bolinha e consigo jogar ele para cima, jogar para baixo, jogar para o lado. Eu, no caso, vou jogar ele um pouquinho para cima aqui. Vou trazer para cá para ficar alinhado com esse. E trazer para cá também. Assim já ficou um pouco mais agradável. Já dá para entender melhor. E a partir daqui a gente consegue ir construindo a nossa casa. Para essa aula era isso, era só mostrar como funcionam os níveis, como ajustar eles. E na próxima aula a gente vai começar a levantar as paredes, beleza?